estamos iniciando o ano de 2021 e eu quero dizer algo que todos já sabem. Deus continua sendo o Deus dessa terra, Deus continua sendo o Deus deste povo, Deus continua sendo a esperança para os perdidos, Deus continua sendo aquele que dá paz aos cansados. Neste ano de 2021, Deus continua sendo Deus, com o controle de todas as coisas nas suas mãos. Não se esqueça disso. Grandes coisas, grandes sinais vão acontecer neste planeta. Amém. Em 2021. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és
mesmo que estoure uma guerra, mesmo que as estrelas caiam do firmamento, mesmo que a lua se transforme em sangue, Pai, mesmo que surjam terremotos, maremotos, a nossa paz vem do Senhor. Vem e derrama paz sobre o teu povo durante este ano de 2021. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor amado, a certeza e a confiança de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco todos os dias deste ano de 2021 até a consumação dos séculos. Que a boa paz do Senhor seja sobre nós. Toda honra, glória e louvor a Ti, Senhor, somente. Amém. Amém. Olá, que bom estarmos juntos nesses primeiros momentos de 2021. É muito bom a gente estudar a palavra de Deus e entender o que aquilo que o Senhor quis dizer para nós em sua palavra. Esse ano de 2020 que acabou, Ele deixou para nós lembranças muito desagradáveis, muito tristes. Para muitos foi um ano de perdas, foi um ano de insegurança, de muito medo, um ano de desafios, de conflitos. Mas para muitos que buscaram ao Senhor, encontraram respostas para os seus questionamentos na presença do Pai. Deus revelou aos seus filhos aquilo que está no coração dele. Como disse o profeta, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitos clamaram a Deus nesses dias difíceis e receberam as respostas das coisas ocultas que não sabiam. E Deus tem falado a muitos corações. Vencemos a barreira de 2020 pela graça do Senhor. Conquistamos a vitória nesse ano somente pela graça, pela bondade e pelo amor do Pai. Nós estamos aqui, vivos, para estarmos enfrentando mais um ano de desafios, mais um ano de dificuldades que se apresenta esse ano de 2021. Então nós vamos estar aqui conferindo, como eu havia prometido no último vídeo, os eventos proféticos e escatológicos do ano de 2020, que confirmam e conferem a palavra de Deus em Mateus 24, o princípio das dores que Jesus falou em Mateus 24. Jesus estava com seus discípulos, estavam observando a grandiosidade daquela construção do templo, um templo grandioso que foi erguido primeiramente por Salomão e foi restaurado e ampliado por Herodes o Grande um pouco antes do nascimento de Jesus, e eram aquelas construções maravilhosas que os discípulos estavam admirando, e Jesus falou para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, isso tudo vai ser destruído. E os discípulos, então, em particular, perguntaram a Jesus: Senhor, quando vão suceder essas coisas? Que sinais haverão da tua vinda e da consumação do século? Na realidade, são 3 perguntas numa só. E Jesus então começou a responder. Quando todas essas coisas iriam acontecer? Quais eram os sinais da vinda dele e do início da consumação de todas as coisas? Então vamos prestar atenção no que Jesus falou. Mateus 24, a partir do versículo 4, e Jesus lhes respondeu: Vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, mas vocês não precisam se assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu vou abrir um parênteses aqui, Lá em Lucas fala fomes, pestes, pragas, epidemias, terremotos em vários lugares.
Tudo isso é o princípio das dores. Então vocês vão ser atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vai se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos para a nossa leitura aqui no versículo 13 de Mateus 24. O princípio das dores está descrito aqui por Jesus. Lucas acrescenta algumas coisas nesta relação, nessa lista. Ele fala que vai haver grandes sinais no céu e coisas espantosas acontecendo aqui na terra. Temos que ver que há uma complementação dessa relação lá em Lucas capítulo 21 e em Marcos capítulo 13, que também fala de uma outra forma do mesmo texto. Então nós temos acrescidos aí coisas grandiosas na terra, grandes sinais nos céus, fomes, pragas, pestes, epidemias, né? Todas essas coisas estão relacionadas ao princípio das dores. E eu falei no meu último vídeo que quando a mulher está em trabalho de parto, ela não para mais. A partir daí, entrou em trabalho de parto, as coisas começam então a acontecer e vai acontecendo cada vez mais fortes e cada vez mais rapidamente. Jesus falou lá em Lucas 21 que nós temos que olhar para a figueira. Quando a gente vê que já está produzindo os frutos, sabemos que está próximo o verão, Jesus falou assim também vocês, quando vocês virem esses sinais acontecendo, vejam, eu estou próximo às portas. A figueira representa a nação de Israel, é uma das árvores símbolo da nação de Israel, a figueira. Então, nós vemos que Israel renasceu em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma grande mortandade de judeus, né? Milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler. Depois disso, na ONU se criou então a nação de Israel e a partir daí a figueira começou a brotar. Então, um fruto aqui, um fruto ali, um terremoto aqui, um terremoto mais forte lá, um maremoto ali, o tsunami lá, o vulcão, né, em erupção aqui, né, uns rumores de guerras, da Guerra Fria, que começou logo depois da Segunda Guerra, mas que também com a queda do Muro de Berlim, né, nos anos 90, essa Guerra Fria também se acabou. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando a gente estava falando sobre a nova ordem mundial. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando esses sinais são muito esporádicos, são muito distantes um do outro, ou acontece um aqui, o outro lá, passa um tempo e acontece outro, eles não querem dizer muita coisa. Eles só dizem que a nação está brotando, a nação de Israel está acontecendo. E o relógio de Deus é a nação de Israel. Nós temos que ter os nossos olhos voltados para a nação de Israel. Então, quando a gente está vendo todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, na mesma hora, com intensidade cada vez maior, porque foram dessa forma que eles atingiram o mundo nesse ano de 2020, nós estamos entendendo que estamos entrando no trabalho de parto da volta de Jesus. Jesus comparou a vinda dele com uma mulher que está para dar à luz. E uma mulher, quando está para dar à luz, as dores de parto elas são bem suaves, são bem fracas no início, mas depois vai intensificando, vai aumentando, vai intensificando até a criança nascer. E Jesus então disse que essas coisas, esses sinais que ele estaria relatando a partir daquele momento era o princípio das dores. E nós vamos ver então alguns eventos que aconteceram no ano
de 2020 e que nos reporta, então, a esse texto de Mateus 24. O mês de janeiro de 2020 já começou de uma forma muito complicada, muito estranha. Quase que uma terceira guerra mundial aconteceu por conta da morte de um general do Irã. E, a partir daí, o mundo ficou em tensão. Um alerta vermelho de guerra acendeu. O mundo entrou numa tensão muito grande, porque esse general iraniano era o principal representante da nação do Irã. E, segundo os iranianos, foi morto por um ataque aéreo, né, dos Estados Unidos da América. Então, as tensões ficaram muito fortes. Os rumores de guerra, que Jesus falou aqui em Mateus 24, estavam acontecendo. Aquela coisa, vai estourar uma guerra. Ao mesmo tempo que na Austrália acontecia o maior incêndio da sua história, onde 1 bilhão de animais foram mortos. Vários focos de incêndio, mas foi o incêndio maior que foi registrado na Austrália. E andando mais um pouquinho, nós vimos aqui falsos profetas, pastores brasileiros são presos em Portugal acusados de tráfico de pessoas. Eu estou falando somente alguns casos, não dá para citar todos, né? Bola de fogo aparece nos céus de Porto Rico após uma onda de terremotos. Olha os sinais nos céus, grandes sinais nos céus. Terremoto na Turquia mata 38, e terremoto também no Caribe. Coisas grandiosas acontecendo na Terra. Os terremotos estão entre os sinais do princípio das dores. Chuvas em Minas Gerais matam ao menos 26 pessoas na região de BH, com 101 cidades em emergência. Olha as coisas grandiosas acontecendo na Terra, provinda de grandes sinais nos céus. Aumento de quase 500% de casos de dengue no Brasil. Olha as epidemias, olha as pestes. Surto de gripe aviária na Romênia e na República Tcheca. Nuvem de gafanhotos devora a plantação do Quênia. Olha as pragas. Igreja cristã é incendiada no Chile e fechada no Egito, Argélia e Vietnã. Ataques às igrejas aumentam 5 vezes em um ano. Olha então as perseguições que Jesus falou: serão perseguidos em todas as nações por causa do meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. E o vírus chinês Covid-19 é notificado ao mundo e as primeiras mortes são relatadas. E aparece mesmo o primeiro caso da contaminação desse vírus nos Estados Unidos da América, que foi realmente o ápice de tudo que aconteceu em 2020, provocando várias questões políticas, financeiras no mundo todo. E olha, queridos, que hoje nós não vamos falar das questões políticas e financeiras que aconteceram. Isso tudo só no mês de janeiro. Agora vamos para fevereiro. A Sibéria enfrenta uma onda de calor recorde, onde certas regiões registraram no início do inverno temperaturas recordes que chegaram a superar a média de 16 graus. Gente, a Sibéria é o lugar mais frio do mundo, é gelo o ano todo. É o norte da Rússia, quase lá no círculo, aliás, está no círculo polar ártico. 16 graus, aquilo lá para eles é como se fosse 50 graus para a gente. Em contrapartida, a Antártica, que é o sul, é o polo sul, né, registra pela primeira vez temperaturas recordes de 20 graus, onde a neve e o gelo imperam o ano todo. Temperaturas recordes. Os terremotos, grandes terremotos, atingem Irã e a Turquia em fevereiro. Tempestade de areia assola as Ilhas Canárias. Meteoro produz clarão na Malásia. Olha os grandes sinais no céu. Gripe aviária registrada na China e no Vietnã.
E, em consequência disso, a China abate 22 mil aves, após identificar essa gripe aviária em Hunan. Então, olha as pragas, as pestes, as epidemias. E a praga de gafanhotos invade o Oriente Médio, Ásia e África, atinge o Paquistão, a China, a Jordânia e o Quênia. Surtos de dengue e de sarampo causam mortes na Argentina. A pior praga de gafanhotos no deserto nas últimas décadas comprometem a comida de milhões de africanos, gerando fome. Convenção de bruxas cristãs, marcada para o domingo da Páscoa na cidade de Salem. Então, nós vimos aqui pragas, pestes, epidemias. Nós vimos aqui falsos profetas, porque se diziam bruxas cristãs, da onde já se viu isso? Da onde se tirou isso? Então, nós estamos vendo o mundo entrando num colapso religioso, num colapso físico, num colapso político, financeiro. O mundo estava caminhando já no início de 2020 para o pior momento da sua história. Entramos então no mês de março. Continuamos com pragas, com as epidemias, com as pestes. Gripe aviária registrada agora nas Filipinas e na Alemanha. E agora a nuvem de gafanhotos que estava na África, gerando fome na África. Presta atenção, fome é um dos sinais. Agora ela ruma para o Irã. Cristãos são presos e igrejas queimadas na Etiópia e em Guiné. A OMS declara a pandemia do novo coronavírus que chegou ao Brasil com isolamento social no país. Chegou em março. Europa entra em lockdown por conta do coronavírus. E eu estou falando isso por quê? Porque o vírus, a peste, a praga, as epidemias, elas estão relatadas no princípio das dores. Entramos então no mês de abril. Israel aumenta a tensão com o Irã e diz que não vai parar de atacar as forças iranianas na Síria. Rumores de guerra, terremotos e vulcão em erupção, Etna na Itália e mais 3 na Indonésia. Maior superlua de 2020 apareceu na Páscoa. Grandes sinais nos céus. Tornados deixam 6 mortos nos Estados Unidos. Coisas espantosas acontecendo na Terra. Estados Unidos e Peru captam bolas de fogo caindo do céu. Novamente grandes sinais no céu. Brasil entra em quarentena por conta do novo coronavírus. A gripe aviária é registrada nos Estados Unidos. E nova nuvem de gafanhoto 20 vezes maior que a anterior, agora atinge na África. Praga lá do Egito, sendo registrada em pleno século XXI. Epidemia de ebola registrada no Congo. Febre suína detectada na China. Surto de pólio é registrado no Níger. A ONU alerta para a fome de proporções bíblicas que podem matar 300 mil pessoas diariamente. Fomes. E os cristãos são perseguidos no Egito e são considerados culpados pela morte de 2 hindus, segundo a TV indiana. Então, nós estamos vendo aqui as coisas acontecendo. Os sinais, do princípio das dores estão aqui e agora acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu falei isso do mês de abril. Todas essas coisas eu estou relatando mês a mês para você ver que são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Fome, pestes, epidemia, grandes sinais no céu, coisas espantosas na terra, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mês de maio. Porto Rico sofre com vários terremotos de magnitude 5.5, que é um altíssimo índice de terremoto, 5.5. Terremotos atingem o Vaticano e Israel ao mesmo tempo, foram no mesmo dia, na mesma hora. O Vaticano e a nação de Israel. Chuva de meteoros e lua superflor é uma ocorrência rara. Aconteceu no mês de maio. Tempestade de areia deixa a capital de Níger em completa escuridão. Onda de calor histórica atinge Israel. Mês de maio. Ciclone devasta a Índia e Bangladesh. China é atingida por
praga das trevas e dia vira noite. Olha só, lá, quando o dia virou noite, as trevas, tá lá na praga, uma das 10 pragas lá do Egito. Quando vocês virem pragas, pestes, epidemia, abra os olhos, é o princípio das dores. Onda de calor atinge a Índia com temperaturas de 50 graus. Sibéria registra a maior onda de calor da história. Já tinha registrado antes, aumentou agora. Né? A temperatura que 20 graus para ele, 16 graus era altíssima. Né? Em uma dos eventos que eu vi, chegou a 38 graus na Sibéria. Vespas assassinas invadem os Estados Unidos. Nós ouvimos muito falar dessas vespas assassinas oriundas também da China chegaram aos Estados Unidos. Olha aí as pestes, as pragas. Mosquitos da dengue e da zika invadem a França. Novo vírus transmitidos por ratos surge em Hong Kong. Praga de gafanhotos invade a Índia e invade o Irã. Agora os gafanhotos foram para a Índia e para o Irã. Peste suína africana é registrada na China novamente. Haiti vive entre o risco da Covid-19 e o risco de morrer de fome. Venezuelanos comem o sangue de vaca em sopa por causa da fome. Cuba censura mensagem de pastores cristãos na TV e rádio. E na Índia, pastores cristãos são monitorados por oficiais do governo. Olha, então, o controle da liberdade de se anunciar o Evangelho. Olha a perseguição, Jesus já falava sobre isso no princípio das dores. E serão perseguidos em todas as nações por causa do meu nome. Então, nós vimos aqui pragas, pestes, epidemias, grandes sinais no céu, coisas grandiosas acontecendo aqui na terra. Temos que estar alertas, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo e aconteceu no mês de maio. Vamos lá, mês de junho, Turquia ataca o Iraque. Coreia do Norte envia soldados para a fronteira da Coreia do Sul. Olha a guerra, rumores de guerra. China versus a Índia. Nós ouvimos falar desse conflito durante esse ano de 2020. China enviando tropas para a fronteira com a Índia, estava lá em pé de guerra com a Índia, ao mesmo tempo que a Coreia do Norte enviou também as suas tropas para a fronteira com a Coreia do Sul, rumores de guerra, e Israel, em clima de tensão com a Turquia. 300 terremotos são registrados nos Estados Unidos em Yellowstone com o supervulcão Linders. Terremoto no México deixa 6 mortos. Registrada a maior temperatura do Círculo Polar Ártico, atingindo 38 graus. Vocês lembram que eu falei da Sibéria? Pois é, Círculo Polar Ártico, onde sempre tem neve eterna e gelo eterno. 38 graus é muita coisa, é muita coisa. Nós temos que admitir que as coisas estão mudando no mundo, seja por intervenção humana, seja por intervenção divina, mas estão mudando. E todas mudando muito rápido e ao mesmo tempo. Tempestade de poeira proveniente do Saara atravessou o Oceano Atlântico e cobriu os Estados Unidos. Uma tempestade de poeira atravessou todo o Oceano Atlântico para chegar nos Estados Unidos. Ciclone bomba no sul do Brasil causa estragos e mata pelo menos 10. Nós ouvimos muito falar sobre isso no mês de junho. Um ciclone no Brasil, matando pelo menos 10 pessoas. Praga de gafanhotos chega à Argentina e ruma em direção ao Brasil. O Brasil ficou lá em suspensão porque a praga já tinha chegado na Argentina e estava se dirigindo para o Brasil. Nova cepa da Zika são identificadas no Brasil. Então, enquanto está acontecendo o Covid, queridos, a dengue não parou, a Zika não parou, o ebola não parou, as pragas e epidemias continuavam acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né? Surtos de ebola, de Covid-19 e sarampo atingem ao mesmo tempo a República Democrática do Congo, o Congo viveu ebola, Covid e sarampo, tudo ao mesmo tempo.
A ONU faz um novo alerta para a pandemia de fome na América Latina. Falta de alimento na Coreia do Norte. Novas leis contra cristãos são aprovadas em Cuba. Então, estamos vendo sinais. Nada do que eu falei aqui, meus queridos, foge aos sinais. Muitas outras coisas aconteceram, principalmente na área geopolítica mundial, onde toda a preparação do cenário para a atuação do anticristo já está sendo montada e uma nova ordem mundial está vindo por aí. Mas vamos continuar. Mês de julho. Ex-apresentador da BBC, pastor evangélico, confessa 40 crimes sexuais, inclusive contra crianças, aos falsos profetas. Em meio a tensões, Israel emite alerta para Irã, para a Síria e para o Líbano. Rumores de guerra. Oriente Médio abalado por uma onda de calor histórica com temperaturas recordes de mais de 50 graus. Tudo nesse ano foi recorde, tudo. Todas as temperaturas, tudo aconteceu recorde, tanto no Polo Norte, no Polo Sul, no Oriente Médio, tudo foi recorde demais. Polo Sul tem recorde de aquecimento dos últimos 30 anos. Coreia do Norte acende alerta após morte em massa de frangos por gripe aviária, diz a mídia. Agora, vejam só, nuvem de formigas no Reino Unido engana radar e aparece como se fosse chuva. Formiga. Peste bubônica chega aos Estados Unidos ao ser contraída por esquilo. Ou seja, a peste bubônica é a peste dos ratos, né? Foi contraída por um esquilo e chegou até os Estados Unidos. Em meio à Covid-19, a Argentina bate recordes históricos de casos de dengue. Epidemias, pestes, pragas. China diz que Cazaquistão tem surto de vírus mais mortal do que o Covid-19. O país vizinho desmente. Infestação de gafanhotos invade o sul da China após cruzar a fronteira com Laos. Agora chegou lá na China, essa nuvem de gafanhotos. China relata em caso de dengue uma peste bubônica no mesmo dia. China avalia risco de propagação da nova gripe suína entre humanos. Gripe aviária, gripe suína, tudo são pestes, tudo geram epidemias. Não há fim para a praga. Mongólia fecha a cidade com 2 casos de peste bubônica. OMS confirma 14 mortes por ebola e novo surto na República Democrática do Congo. Pandemia deve ampliar em 48% as mortes por fome. A perseguição aos cristãos na Colômbia. A justiça determina proteção a cristãos no México, porque estavam sendo perseguidos. Mas vamos para agosto. Irã acusa armas nucleares americanas de ameaçar o Oriente Médio. A explosão no Líbano deixa 3.000 feridos e 70 mortos. E aí gerando um rumor de guerra, porque muitos achavam e acham até hoje que isso foi um atentado terrorista. 2 poderosos terremotos de magnitude 6.8 e 6.9 atingem a costa da Indonésia. Um furacão Laura de categoria 4 prestes a atingir os Estados Unidos. Tornado de fogo e temperatura mais alta da história. A sufocante onda de calor nos Estados Unidos. O Vale da Morte, na Califórnia, registrou 55 graus aproximadamente. Tem a maior temperatura dos últimos 100 anos. Febre no Nilo, do Nilo é registrada em Israel. Peste bubônica, região da China em quarentena. E o segundo caso confirmado no Novo México. Vírus transmitidos por picadas de carrapato, agora é o carrapato, mata 7 na China. Nós já vimos então a peste bubônica, que é aquela transmitida por ratos. Nós já vimos agora então carrapato, nós já vimos um novo vírus em ratos que nós já vimos, né, nos meses passados. Nós estamos vendo as reações do universo e do planeta, confirmando a palavra de Deus de Mateus 24. Multidão furiosa cerca a casa de cristão no México. Cresce o medo de que a Bíblia se torne ilegal na Escócia, um país
a princípio cristão. Igreja incendiada pelo movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, naquele movimento que em favor dos negros, que dizem que colocaram negros contra brancos, brancos contra negros, e esse movimento começaram a queimar as igrejas cristãs nos Estados Unidos. Acordo de paz inédito entre Israel e Emirados Árabes, gerando rumores de guerra por causa desse acordo. A Turquia e o Irã se unem contra os Emirados Árabes exatamente por causa desse acordo de paz, um rumor de guerra. E esse acordo de paz inédito entre Israel e Emirados Árabes é um princípio de um cumprimento de uma profecia que está em 1 Tessalonicenses 4, porque isso vai levar-nos, vai nos arremeter para a grande tribulação e a reconstrução do terceiro templo. Então, como esse não é o nosso assunto hoje, né? O nosso assunto são para falar dos eventos de 2020, uma retrospectiva do ano de 2020, nós estamos terminando o ano já, setembro. Rússia, Estados Unidos, Turquia, Europa em tensão militares, tendo o palco como Oriente Médio. Olha a figueira aí florescendo. Acordo de paz com Israel. O presidente de Israel chega aos Estados Unidos para assinar acordo de paz com os Emirados Árabes e Bahrein, agora já é um outro país. Rumores de guerra, as tensões entre Irã e Bahrein, após este último normalizar as relações com Israel. Tensões entre a Arábia Saudita e o Irã aumentam. Porque a Arábia Saudita também está no foco desse acordo de paz. Os acordos de paz estão sendo construídos devagarzinho, mas o grande acordo de paz de Daniel, capítulo 9, versículo 27, né, que ele vai fazer um acordo com muitos por 7 anos, esse grande acordo ainda não aconteceu, mas estamos rumando para isso. Jamais ouviu-se falar que no Oriente Médio acordos de paz como esses que foram feitos seriam feitos. E nós vemos 2 grandes terremotos, né, registrados na costa das Filipinas. Terremotos também atingem Vanuatu, no Pacífico. A área da calota polar do Ártico atinge o segundo menor nível em mais de 40 anos, diz o Instituto dos Estados Unidos, ou seja, o gelo está derretendo. O nível dos mares está aumentando e pode ser que os mares venham a cobrir as costas no mundo inteiro, porque o gelo do Ártico está derretendo devido a essas altas temperaturas. O oeste dos Estados Unidos registra neve em pleno verão. A temperatura despenca 30 graus em um dia. Vocês sabem o que é isso? Vocês estarem com 40 graus e no outro dia está 10 graus? Ou vocês estarem com calor de 30 graus e no outro dia está zerado com gelo e com neve? No mesmo dia despencou no oeste dos Estados Unidos. Mongólia relata novo caso da peste bubônica. Estados Unidos registra a primeira suspeita de infecção humana por vírus mortal, agora transmitido por mosquitos. É um outro vírus. A Alemanha confirma presença da peste suína africana em seu território. Número chocante: 700 mil crianças sírias sofrem com a fome. E no Malawi, o consumo de rato ajuda a população a evitar a fome durante a pandemia. Comendo rato. Meu Deus, nós vemos que Deus criou o homem para viver de uma forma soberana e o homem está comendo rato, sangue de vaca colocado em sopa, como nós vamos ver, frangos totalmente deteriorados sendo desenterrados na Argentina para matar a fome. Nós vamos ver isso vai acontecer agora nos próximos meses. No mês de outubro, palestinos em Gaza disparam foguetes contra Israel. Terroristas palestinos na faixa de Gaza disparam foguete contra Israel. Queimadas no Pantanal batem recorde histórico. 4 terremotos atingem a Indonésia, tudo no mês de outubro. Série de terremotos de mais de 4 graus abala o sul do México. Série de terremotos abala Papua Nova Guiné. 2 terremotos atingem o Japão. Califórnia atingido por um enxame de mais de 240 terremotos que estão por vir. Presta atenção que
Os últimos 5 itens aqui fala de terremotos em vários lugares do mundo, não está localizado numa única região. É nos Estados Unidos, é na Papua Nova Guiné, é no Japão. Todos esses lugares estão sendo atingidos por terremotos. Proximidade de um tufão mais forte do mundo em 2020 faz a Filipinas retirar 1 milhão de suas casas. O tufão é a mesma coisa que o furacão, só que o tufão acontece, né, lá no Oriente. Então, quando acontece aquilo que nós chamamos de furacão aqui, lá é tufão. Então, tem o mesmo efeito, né, devastador de um furacão. Então, o maior e mais forte tufão do mundo, né, faz com que a Filipinas retire 1 milhão de pessoas de suas casas. Tsunamis no Ártico, a mais nova e perigosa ameaça das mudanças climáticas. Cientistas alertam que o aquecimento global pode causar tsunamis no Alasca. Pesquisadores alertam que o aquecimento do Oceano Atlântico é o maior dos últimos 2.900 anos. Agora aparece aqui, gente, uma ameba comedora de cérebros, que colocou 8 cidades do Texas em alerta e começa a se mover para o norte dos Estados Unidos. Ameba comedora de cérebros. Pragas, pestes. Governo fecha igreja em Cuba sem justificativa. Perseguição por causa do nome de Jesus. Governo chinês paga para informações sobre cristãos secretos. Perseguição. Igrejas são incendiadas durante protestos no Chile. Nós ouvimos muito falar dessas igrejas incendiadas no Chile no início desse ano e agora também no mês de outubro. Padre ortodoxo é baleado em Lyon, na França, diz a polícia local. Vamos para o mês de novembro. Já estão cansados, né, de ver tanta desgraça acontecendo juntas. Vamos lá. Biden anunciará estados regionais contra a Turquia, mas espera que eles também se voltem contra a Rússia. Ameaçando o Irã, os Estados Unidos enviam bombardeios pesados para o Oriente Médio via Israel, agora em novembro. Irã lança navio de guerra pesado em meias tensões com os Estados Unidos. Iminente ataque dos Estados Unidos ao Irã foi inflamado na sexta-feira quando os assassinos mataram a tiros o homem que se acreditava ser o responsável pelo programa de armas nucleares no Irã. 2 terremotos com magnitude superior a 4 são registrados agora na Colômbia, já que pertinho do Brasil. 4 terremotos atingem o Japão. Grande meteorito explode nos céus do Brasil no mês de novembro. Ondas de calor causaram recorde de mortes enquanto o Reino Unido enfrenta a Covid-19. O retorno da Laninha ameaça o clima no mundo. Está se desenvolvendo no Oceano Pacífico com previsão de ser moderado a forte. Suinocultores alemães perdem 1,5 bilhão de euros com o duplo golpe da Covid-19 e da peste suína. Olha as pestes, as pragas e epidemias causando prejuízos financeiros às nações do mundo. OMS, resistência antimicrobiana é tão perigosa quanto a pandemia. A Holanda vai abater 215 mil aves após os casos de gripe suína, da gripe aviária. Japão confirma surto de influenza aviária altamente patogênica. A Holanda lá na Europa, o Japão já lá no outro extremo, né, oriental, um com influenza aviária, o outro a Holanda com a gripe aviária. Com fome, argentinos desenterram 1,2 mil caixas de frango estragado para comer. Olha a fome batendo aqui nos nossos vizinhos. A Argentina desenterrando 1,2 mil caixas de frango estragado. A ONU diz que o Iêmen está à beira da pior fome do mundo em décadas. Juíza manda prender pastor que fazia pregação no Maranhão, já chegando no Brasil. Eu falei que eu não ia colocar todos os fatos de perseguição, porque foram muitos. Se vocês querem saber, vocês entrem no site, né, da Portas Abertas, que relata essa perseguição mais forte. Eu tentei trazer para mais próximo de nós, as perseguições mais próximas, como essa juíza que mandou prender esse pastor aqui no Maranhão.
E chegamos então finalmente ao último mês do ano. Rumores de guerra, Eritreia enviou soldados para conflito na Etiópia. Diplomatas americanos afirmam que tropas da Eritreia cruzaram a fronteira com a Etiópia para lutar contra as forças da região do Tigre e apoiar o premier etíope Abiy Ahmed. O reconhecimento da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental por Trump vai aumentar as tensões na África. Em 10 de dezembro, houve um acontecimento importante para o norte da África, quando Donald Trump tuitou outro avanço histórico hoje. Trump está interessado em punir Irã e a opção militar não pode ser excluída, dizem especialistas. O presidente dos Estados Unidos fez uma ameaça ao Irã após um ataque à embaixada norte-americana no Iraque. O Irã reforça a defesa antiaérea perto das usinas nucleares devido aos possíveis ataques dos Estados Unidos. Ou seja, a tensão ali no Oriente Médio, ali perto de Israel, está cada vez maior, né? O Irã tem sido um inimigo ferrenho de Israel. Uma vez o presidente do Irã disse que Israel precisava ser varrido do mapa. Não vamos nos enganar, ele está se armando para destruir Israel. Estados Unidos se pondo em defesa, então, da nação de Israel, como sempre se colocou. Em apenas 3 meses, até 50 mil terremotos na Antártica, um presságio do fim dos dias. Isso quem disse foram cientistas, foram pessoas que nada têm a ver com a Bíblia. Raro evento astronômico iluminou o céu, pressagiando o Messias, tal como aconteceu no nascimento de Jesus, gerando a estrela de Belém. A convergência entre os planetas Saturno e Netuno. Isso foi agora no dia 21 de dezembro, né? É exatamente na virada, né, da primavera para o verão. Para nós aqui, do outono para o inverno, lá no hemisfério norte. E só como um fato de curiosidade, não vou falar sobre isso, mas a nova era, que já vinha anunciando uma nova era para esses dias, começou exatamente no dia 21 de dezembro de 2020, decretando e declarando que a era anterior, que seria a era de peixes ou a era do cristianismo, porque o peixe é uma representação do cristianismo, estava acabando, tinha acabado, e o seu líder Jesus Cristo também tinha acabado, que agora vai precisar de um novo líder. Mas esse assunto não é o assunto daqui hoje, podemos até falar sobre ele num próximo vídeo, né? 2020 deve encerrar o ano como um dos 3 anos mais quentes da história. Cientistas dizem que o Sol entrou num novo ciclo e pode ser um dos mais fortes já registrado. Casos de coronavírus ultrapassam a 79 milhões, deixando mais de 1.740.000 mortos. Ou seja, esses dados aqui foram que eu peguei na semana passada, né? Hoje deve estar um pouco mais. Pesquisadores confirmam que uma variante do vírus Ebola é capaz de infectar porcos e pode ser transmitida a humanos. Nova cepa da Covid-19 no Reino Unido pode ser apenas a ponta do iceberg. Nova variante do Covid-19 foi detectada na Dinamarca, na Holanda, na Austrália, na Nigéria, na África do Sul, Inglaterra. E agora, as últimas notícias que eu vi é que já chegou uma nova variante da Covid-19 em São Paulo. Paraguai emite alerta epidemiológico devido ao aumento de casos de dengue. Japão vive o pior surto da gripe aviária já registrada no país. Tudo foi o pior, tudo foi recorde esse ano de 2020. Estudo detecta a expansão geográfica da bactéria come cérebros nos Estados Unidos. Superfungo Candida auris encontrado no Brasil é raro e possui índice de mortalidade variável. 2 novos surtos de gripe aviária altamente patogênicos são detectados no Reino Unido. França confirma surto severo de gripe aviária em criação de patos. E doença misteriosa deixa um morto e quase 300 infectados na Índia. Queridos, se eu fosse pegar mais, eu teria muito mais para trazer aqui. Mas nós já estamos com um vídeo muito extenso e eu quero alertar
de que o ano de 2021, a tendência são esses sinais, que são os princípios das dores, ficarem cada vez maiores e mais fortes. Que o Senhor possa trazer um esclarecimento para você, possa dar entendimento, possa trazer ao seu coração o desejo de buscar a Deus mais e mais, porque o que nós mais precisamos é estar firmes quando essas coisas começarem a acontecer. Precisamos estar vigilantes para que quando essas coisas acontecerem, não nos pegarem de surpresa e nós estarmos firmes na presença de Jesus Cristo, como diz lá Lucas capítulo 21. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas o vídeo ficou muito longo, os eventos foram muitos, eu quis relatar todos para vocês. Mas eu sugiro que vocês confiram esses eventos, que vocês busquem a verdade, né, nas redes sociais, nos lugares de pesquisas como o Google, como a própria mídia vai confirmar todas essas coisas. Então, que vocês estejam com seus corações preparados para que o ano de 2021 não te pegue de surpresa. Vamos enfrentar muito mais do que enfrentamos em 2020. Mas o Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós teríamos aflições, mas Ele disse, para que tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo, nós venceremos também. O Senhor te abençoe e que você tenha um dia abençoado. Amém.